Em 2023, atingimos um recorde nada bom para a gente aqui no Brasil. Durante o ano passado, tivemos o maior número de desastres naturais já registrados no nosso país. Foram mais de 1.100 ocorrências, desde inundações a deslizamentos de terra. Minha gente, os desastres naturais existem desde que mundo é mundo. Às vezes por falhas geológicas, outras pela ação humana. Vocês sabiam que já teve até tsunami aqui no Brasil? Eu sou a Miviki. E eu sou a Dani Rivas. E no programa de hoje a gente vai falar sobre desastres naturais, pode ser? Pode ser. Oi, gente, tá começando o Pode Ser e hoje eu recebo Dani Rivas. Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tami. É um prazer estar aqui no Pode Ser. E para a gente falar de um tema bem interessante, né? Eu particularmente adoro pesquisar essas coisas, gente. Sim, um tema importantíssimo e para quem já acompanha o Pode Ser, vocês sabem que o Samu tá de férias, né? Então, durante esse mês, toda semana eu vou receber um convidado diferente, que na verdade também são meus colegas de trabalho, né? Na semana passada o Bruno tava por aqui, hoje é a Dani. E Dani, você também tem outros programas aqui na programação, né? O Bruno é do Hora do Esporte, a Dani tá com Diálogos da Cidade, Isso por todos mesmo. os cantos. Também tem o Sessão Pipoca, Sessão Pipoca, né? dicas de filmes. Fiquem ligados aí na nossa programação. Tem muita coisa legal, né, Tami? Perfeito. Cinema, cultura. Inclusive, a gente vai falar de alguns filmes aqui hoje que tem a ver com essa temática, né? Que a gente vai abordar. Perfeito. E por que então que a gente decidiu falar sobre desastres naturais hoje? A gente tem um dado, né, bem importante que saiu recentemente, que são referente a ocorrências que aconteceram no ano de 2023, que o Brasil registrou então um número, infelizmente, né, registrou um número recorde de ocorrências de desastres naturais no nosso país. Então, se a gente for fazer as contas, dá mais ou menos mais de 3, né, cerca de 3 desastres por dia, o que é muita coisa, né, Tami? Isso, no total foram 1.161 desastres naturais no ano de 2023, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que é o CEMADEM. Que inclusive o CEMADEM, né, fica aqui em São José, bem interessante, não sei se as pessoas sabem disso, nós já fizemos matérias lá, né, bem interessante, o trabalho que eles fazem, necessário, e aquela, né, Tami, infelizmente também agora a gente está começando a perceber com mais frequência, não só no Brasil como no mundo todo, a natureza respondendo, né, às nossas ações. A gente não é simpático com a natureza, o ser humano, e agora a gente está percebendo com eventos climáticos cada vez mais extremos, né? Infelizmente é uma tendência, porque o aquecimento global, as mudanças climáticas são uma realidade, gente. Inclusive, estudos científicos, dados comprovam isso. Perfeito, Dani. Exatamente isso que você falou. A gente sabe que algumas coisas, alguns desastres naturais estão fora, longe do nosso controle, né? Como, por exemplo, a localização das placas tectônicas, né? Que provocam terremotos. A gente não tem como controlar. Mas, de fato, a ação humana na natureza tem provocado muitos desastres, como a gente pode ver principalmente no nosso país, né? O nosso país é muito sortudo, né, em relação a, por exemplo, terremotos, né? Tsunamis, a gente está né? num local mais seguro, mas outras questões a gente vai explicar melhor mais para frente, mas outras ações, né, que são descuidos mesmo, nosso provoca grandes problemas como enchentes, deslizamentos, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Né, Tami, a gente tem percebido a elevação das temperaturas e hoje as estações, elas já não correspondem mais ao que era antigamente, né? Antes, no inverno, realmente fazia frio, no verão fazia muito calor e aí tinham aquelas pancadas de chuva no fim da tarde, mais controladas. Hoje não está bem assim. A gente teve eventos recentes, ano passado, em 2023, no litoral norte, Paulista, São Sebastião, Caraguá, Ubatuba e Ilhabela, pegaram algumas cidades do litoral sul também do estado, como Bertioga, e uma coisa que chamou muita atenção, que foi surpreendente, gente, foi o maior volume de chuva já registrado no Brasil em apenas um dia. Foram ao todo, olha só, 682 milímetros de chuva em 24 horas. Gente, isso é muita coisa. Para a gente ter uma ideia, né, Tami, claro que varia, né, quando é uma cidade litorânea, quando é uma cidade de serra, varia
um pouquinho, mas a Defesa Civil já começa a entrar em estado de atenção com 50, 80 milímetros de chuva em 24 horas. Então, imagina, gente, 682 milímetros em 24 horas é muita coisa. Realmente é uma muita situação coisa. que, né, e aí a gente viu toda a tragédia, né, deslizamentos de terra que mataram ao todo 40 pessoas, foram vítimas dessa tragédia. Então, foi uma situação bastante complicada. E aí, né, Tami, uma coisa que chama atenção, a gente precisa, né, discutir políticas públicas. Para isso, a gente sabe da nossa carência, da nossa deficiência em relação a isso, porque é um país tropical, é suscetível a esses desastres, né, gente? E uma curiosidade até que dificulta na questão do resgate, né? Porque, por exemplo, a neve não tem cheiro, a terra tem cheiro, então acaba dificultando. Cães farejadores, que a gente sabe que ajuda nesse processo de buscas também, então fica uma situação ainda mais delicada, mais complicada. Mas infelizmente, né, Tami, essa tragédia foi uma história recente, mas a gente tem outras, né, aqui no Brasil que marcaram. Teve a de Caraguatatuba também, que está entre as maiores tragédias já registradas aqui no Brasil. Oficialmente, falam-se em 400 mortes, mas há quem diga que foram mais de 3, 4 mil pessoas. É muita gente, né, Tami? Parte da serra desabou, foi uma coisa terrível. Tem um ônibus, né, que nunca acharam até hoje. Foi uma situação bastante complicada. E uma curiosidade dessa tragédia foi ela também que motivou, foi um dos motivos para se criar a Defesa Civil aqui no estado de São Paulo, né? Infelizmente, depois de uma tragédia, né, tarde, mas isso permitiu que desde então a gente pudesse, de certa forma, ter mais esse controle, né? Hoje a gente sabe que a Defesa Civil realiza um trabalho de monitoramento mesmo, então no período de chuva eles ficam bastante ligados, tem a Operação Verão, né? Então eles ficam bem ligados para quando precisa retirar algumas famílias. Aqui em São José, por exemplo, felizmente a gente não tem muitos casos de deslizamentos de terra. A gente teve um na Zona Norte no ano de 2016, com vítimas, mas a gente tem mais problemas de alagamentos, mas ainda assim, né, não deixa de ser triste, as pessoas perdem muitas coisas que elas demoraram anos, né, para comprar, infelizmente, com o suor do trabalho. A gente sabe da nossa vulnerabilidade social também, então é uma situação bastante complicada, né, o mal. Entra ano, sai ano, infelizmente são as mesmas coisas, né, Ano Novo, Carnaval. A gente teve também uma outra tragédia em 2009, na região serrana do Rio, mais de 900 pessoas morreram entre Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo também. Foi uma tragédia que marcou bastante. A gente até estava vendo para fazer o Pode Ser, né, na pesquisa, uma imagem que chocou bastante, né, uma moradora sendo resgatada, ela teve de acabar deixando o cachorro, foi uma imagem que choca bastante. Sim, ela se amarrando numa corda, né, e o pessoal fazendo uma força-tarefa ali mesmo para tentar resgatar ela, né, e o cachorro acaba indo na correnteza. Foi uma imagem que realmente viralizou e eu acho que é um retrato, assim, dos desastres naturais que realmente mais acontecem aqui no Brasil. A gente vai ter também, de acordo com o CEMADEM mesmo, esses dois sendo os maiores problemas, né, as enchentes, né, as inundações e os deslizamentos de terra. E daí, só para falar aqui para vocês um detalhezinho importante, a gente tem esse recorde, né, registrado, mas desde que os números começaram a ser registrados, né, e os números começaram a ser registrados no ano de 2011. Então pode ser que antes disso a gente tenha tido também outros números, mas que não entraram nesse registro. E a gente vai fazer um rápido intervalo, mas fica por aí porque esse assunto tá só no começo. De volta com o Pode Ser, hoje falando sobre desastres naturais, né? Um tema bem complicado, mas também bem importante, né, Dani, de se falar. A gente precisa falar, né? Levar informação para as pessoas.
Inclusive, vou citar aqui para vocês alguns sinais de alerta, né? Aqui no Brasil, então, como a gente bem disse, os maiores problemas estão relacionados a enchentes e deslizamentos, e daí a gente tem, então, algumas informações, algumas orientações, né? Exatamente, do governo, da Defesa Civil, para a gente poder se proteger. Infelizmente, a gente não consegue controlar a força da natureza, né? Não tem como se proteger totalmente, mas, assim, tem como ter alguns sinais de alerta. O primeiro é realmente a prevenção. Quando a gente fala de enchente, a gente tem, né, os efeitos do aquecimento global, né, que aumentam então o nível dos oceanos e tudo mais, só que também tem o nosso comportamento. Então, por exemplo, questões como desmatamento de encostas, assoreamento dos rios, o mau escoamento da água, né? Então, por exemplo, jogar lixo na rua, coisas que a gente já sabe, mas que é importante a gente ressaltar. A gente sabe que jogar lixo na rua entope os bueiros, se preocupar também com o asfaltamento, porque se a gente não tiver para onde essa água escorrer, realmente vão acontecer problemas. Então, esteja atento ao seu entorno, se os bueiros estão funcionando adequadamente, se tem formas da água escorrer, porque também dá para pensar, né, alternativas de escoamento da água. Então, esse é o primeiro sinal de alerta. Coletivo, né, integrado de todos, desde o poder público, e nós também podemos fazer a nossa parte, né? Perfeito, Dani. E em relação ao deslizamento de terra, os sinais aí eles ficam mais fáceis, né, de serem observados. E pensando, né, que o deslizamento de terra ele pode causar tanto o desabamento quanto o soterramento, né, que a Dani até citou, falou do exemplo do gelo, né, e da terra, que é mais difícil então de encontrar no resgate, né, pelo fato do cheiro. Exatamente. Então, os sinais de alerta: primeiro, árvores e postes. Se você encontrar alguma inclinação, se você perceber alguma diferença, tá esquisito, a árvore, o poste não costuma estar inclinado, se você percebeu qualquer inclinação, isso já é um sinal ali de que a terra está se mexendo, então é um sinal importantíssimo de alerta. A gente também tem a relação de trincas, saliências, então assim, reparar na parede, no chão, se você observar que tem alguma coisa, né, uma trinca, uma rachadura, uma saliência, uma protuberância ali em algum lugar também, é um sinal de alerta de que as coisas estão se movendo. E a gente tem aqui, por último, infiltração. Então, por exemplo, se perto da sua casa tem alguma infiltração, ou mesmo na sua casa, sinal de água barrenta e não choveu, ou então choveu e aquela água está demorando para, né, secar, para sair dali, são sinais de alerta que é preciso estar atento. E no meio do caos, no meio da confusão, a maior dica é realmente se salvar e salvar os seus entes queridos, né, as pessoas que estão ali ao redor. Realmente se priorizar a vida, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É isso. E dando continuidade, então, a gente falou um pouquinho sobre o Brasil, né, Dani? Nossa Quais realidade são aqui. Exatamente. Só que se a gente expandir essa conversa, os desastres naturais, eles podem ser diversos, né? A gente tem muitos problemas de terremotos, de tsunamis, que são o que muitas vezes acabam ganhando mais destaque, né? E até indo para o cinema, né? Sim, sem dúvida. Acho que para o pessoal de casa entender, né? Por que o Brasil, nesse sentido, a gente é muito privilegiado, né, Tami? Não tem tsunamis. Terremotos nós temos, mas são aqueles de pequeno grau. Então, muitas vezes nem são sentidos, ou são sentidos, mas de uma forma bem mais branda. O que causa os terremotos, né, gente, são quando as placas tectônicas, existem várias placas tectônicas, né, na Terra, então quando elas se esbarram, né, o limite de uma com a outra se esbarra. O Brasil, ele está todo dentro da placa sul-americana, bem no centro da placa, então a gente felizmente não tem esse problema, né, diferentemente de outros países como o Chile, o México, Indonésia, países que estão numa localização bastante complicada, é inclusive chamado o Círculo de Fogo, o Anel de Fogo do Pacífico, que é uma região muito propensa a terremotos e, consequentemente, tsunamis. E aí eu citei a Indonésia, porque foi na Indonésia, outros países também foram atingidos, mas foi em 2004, no dia 26 de dezembro de 2004, então uma época comemorativa, né, de fim de ano, pós-Natal, que teve o terremoto mais mortal da história,
que depois de um terremoto de 9,1 na escala Richter, e aí depois, 30 minutos depois, mais ou menos, uma onda gigante atingiu a Indonésia. E aí depois atingiu vários outros países da Ásia, como Tailândia, Malásia, a Índia, Sri Lanka, Ilhas Maldivas também foram atingidas. Foi um terremoto que marcou bastante. Eu lembro, eu era criança, eu ouvia isso no noticiário, eu lembro que me chamou bastante atenção. E aí, para se ter uma ideia também, claro que esse número deve ser maior, porque tem gente que não foi encontrada até hoje. Foram mais de 230 mil pessoas mortas. Para efeito de comparação, gente, a nossa cidade vizinha aqui, Jacareí, tem isso basicamente de habitantes. É como se a cidade inteira tivesse desaparecido. Foi um tsunami que, né, gerou uma crise mundial mesmo, né, uma situação bastante complicada e que chamou a atenção. A gente teve outros em 2011, o tsunami que atingiu o Japão também, e aí em termos de mortes, esse foi o segundo, que aí inclusive afetou uma usina nuclear, teve esse lado também bastante complicado. E aí, Tami, pesquisando para a gente conversar no programa, eu fiquei chocada, gente. A gente até conversou, né? A gente ficou chocada. Vocês sabiam que o maior tsunami da história aconteceu no Alasca, isso em 1958, né, depois de um terremoto de 7,9 graus na escala Richter. E aí veio uma onda gigante, gente, de nada mais, nada menos que 524 metros de altura. Não, é muita É o apocalipse, coisa. né, Tamiris? É um apocalipse. Gente, é muita coisa. Felizmente, é difícil até de nesse imaginar caso, isso, sim. uma onda desse tamanho, né? A gente não você tem imagina, prédios 10 desse tamanho. metros, gente, 10 metros, aquele volume de água, né, naquela extensão, já é assustador. Imagina, muita coisa. 524 metros, mas felizmente o desastre, né, assim, de mortes não foi grande. Infelizmente tiveram vítimas, mais 5, isso porque não é uma região muito habitada, né, diferentemente do que aconteceu em 2004 na Indonésia, no Japão também, em que foram regiões costeiras, né, onde tem muita gente habitando. Então, nesse caso, felizmente não tiveram muitas mortes, mas é impressionante, gente, 524 metros de altura é uma coisa assustadora. E aí a gente falou no começo do programa, né, que aqui no Brasil teve um tsunami também, gente. Não se sabe ao certo quantos metros chegaram essa onda, porque foi lá em meados dos anos de 1700, então a gente não tinha muitos registros, né, não dá para saber, mas foram descobertos por meio de pesquisadores, né, que através de estudos conseguiram descobrir que houve-se um tsunami aqui no Brasil. Teve um terremoto em Lisboa, em Portugal, e aí a gente sentiu os efeitos aqui no Brasil também, principalmente a região nordeste do país. Mas, assim, não tem registros de mortes, né? Claro, mar com ressaca e tal, mas a gente não teve registros de mortes. E aí uma situação que foi falada recentemente também, deu o que falar, principalmente em 2023, foi um vulcão que fica nas Ilhas Canárias, lá na Espanha. E aí muitos estudiosos falaram que se acontecesse do vulcão entrar em erupção, que é considerado difícil, segundo os estudiosos, poderia haver um tsunami que atingiria toda a costa brasileira, principalmente o litoral norte e o litoral nordeste do país. Aí, assim, como eles falaram, as chances são pequenas, mas a possibilidade, a gente espera, obviamente, que não aconteça, né? Porque pensando em todo esse desastre e também que a gente não, em questões sociais mesmo, né? A gente sabe da nossa carência de políticas públicas e o quão seria difícil, né, para a gente conseguir se reerguer também. Perfeito, Dani. E você citou, então, alguns dos casos que mais, né, ganharam destaque, porque realmente eles tiveram, né, foram assustadores, aterrorizantes. Né? Exatamente. E você citou, então, esse caso da Indonésia, né, da Tailândia, que foi o mais mortal, certo?
Sim, de 9,1 terremoto, Exato. que partiu da ilha de Sumatra, que fica na Indonésia, e a Indonésia foi o país mais atingido, mas como eu mencionei há pouco, tiveram outros países também, foi uma situação bastante complicada. Certo, e chegando então na escala Richter, né, 9,1, Muita se a gente coisa. pensar que a escala Richter ela vai até 10, é muito isso. E só a nível de curiosidade, né, a gente tem aqui algumas informações de que se a escala Richter vai até 10, mas, por exemplo, essa escala fosse, né, superada, chegando a 12, a Terra seria partida ao meio, né, e como é que a gente... Assustador, né, É assustador. pensar, gente. E então, esses países, então, a Indonésia e a Tailândia, que sofreram esse terremoto, né, e atingindo, então, 9,1 da escala Richter, é muito potente, né? É muito potente. E aí, para completar, não foi o maior terremoto já registrado. O mais alto já registrado na Terra foi no Chile, na cidade de Valdívia, numa categoria 9,5. Mas aí lá, né, tiveram, infelizmente, muitas mortes também, e tsunamis também, mas aí foi menor do que a da Indonésia, mas só a título de curiosidade. Foi 9,5 na cidade de Valdívia, no Chile, que foi o maior terremoto já registrado. E nunca teve, né, no 10, como a gente falou, vai até 10, nunca teve até o momento, a gente espera que não tenha também. Exatamente. Um terremoto de magnitude 10 registrado no planeta. Certo. A gente vai fazer mais um intervalo, mas a gente volta já já. De volta com o Pode Ser, então falando hoje sobre desastres naturais, né? Já que no ano passado o Brasil registrou um número recorde, né? A gente trouxe então essa informação para cá. E é importante, né, Dani, que existem os desastres, eles acontecem, só que ações, políticas públicas também existem. De forma a tentar, então, precaver e tentar remediar essas ações. É importante a gente citar aqui na cidade, a gente tem, inclusive, uma lei que diz sobre isso. É a lei de número 10.838, que fala, então, sobre o programa, né, Prevenção e Combate a Desastres Naturais aqui no município. E a gente tem aqui, então, que esse programa, ele consiste em um sistema de informações de monitoramento de desastres em ambiente informatizado, que atuará então por meio de base de dados, visando o oferecimento de informações atualizadas para prevenção, redução, alerta e resposta em situações de desastre em todo o município aqui de São José dos Campos. Então é legal a gente saber que a gente tem esse suporte, então esse respaldo e monitoramento, né? Sim, você comentou, né, que a gente precisa de políticas públicas para o pós-tragédia, né, infelizmente, mas também antes é possível precaver muitas coisas, não só com as nossas ações humanas para tentar conter o aquecimento global, gente, mas também tem muitos locais que tem um alerta, né, pode ter um tsunami, um terremoto, tem esse sistema de alerta também, então é importante a gente ressaltar também os estudos, a ciência, que é primordial nesse processo para a gente conseguir evitar grandes tragédias também. Dani, realmente, porque se a gente pode prever, né, então, Sim. tendo esses estudos, esses sistemas, né, de prevenção é muito importante. E lembrando também, né, que em caso de perigo, qualquer risco, os telefones, então, da polícia e do Corpo de Bombeiros estão sempre disponíveis, né, 24 horas, 190 e 196. E Dani, pra gente fechar, então, pode ser, você que também, né, apresenta o Sessão Pipoca aqui na grade de programação da TV Câmara, conta pra gente algumas indicações de filmes, então, pra quem se interessa por esse assunto, né, pra quem quer ver mais sobre esse assunto, né, desastres naturais, tem alguns filmes sobre isso, né? Tem sim, tem muitos filmes, mas eu destaquei alguns. É o chamado Cinema Catástrofe, que eu particularmente adoro, gente. Falei, né, de estudar sobre esse tema, ver filmes também. Tem um que acabou ficando bastante conhecido, que é O Impossível. O Impossível também, inclusive, conta a história dessa tragédia da Ásia em 2004. É uma família espanhola, marido, mulher e 3 filhos, que eles estavam num resort lá na Tailândia. E aí eles vivenciaram todo esse terror, essa tragédia. E olha só, gente, os 5 sobreviveram. Obviamente eles se separaram, né? Porque vieram 2 ondas e tudo mais, mas eles conseguiram sobreviver. Que história, né? A gente pensa, milagre, né? Que história de superação. Os 5 sobreviveram, é um filme bastante emocionante.
Tem um outro também, esse é um pouco mais comercial, que ganhou bastante destaque também, que é Terremoto, a Falha de San Andreas, que é com The Rock, inclusive um filme que fez bastante sucesso nos cinemas, gente. É porque, para quem não sabe, essa Falha de San Andreas, ela fica no estado norte-americano da Califórnia. Aí, olha só. A Califórnia, inclusive, ela está no limite de duas placas tectônicas, que é a placa norte-americana e a placa do Pacífico. Então, é um filme também que explica essa situação, é bastante interessante. E aí eu quero terminar com um filme norueguês que chama A Onda, que ele trata, na Noruega a gente tem uma cidadezinha de interior que chama Gerger, e aí lá tem um fiord. Para quem não sabe, gente, esse fiord ele tem uma rachadura de mais de 70 metros de profundidade. E aí o fiord é uma grande entrada, né, de mar entre altas montanhas. Então esse fiord é uma montanha de pedra, digamos assim, deixar de uma forma mais didática para o pessoal de casa visualizar. E aí, anualmente, esse fiord ele está separando. E os cientistas estudiosos são unânimes em falar que vai romper, esse fiord ele vai romper em algum momento, pode ser ano que vem, pode ser daqui 100 anos ou mais, e aí vai causar um tsunami em que as ondas devem ultrapassar os 80 metros de altura. Também é outra situação impressionante. E mais impressionante ainda, e triste, né, é a gente saber que vai acontecer. A gente só não sabe quando, mas vai acontecer. Então tá aí também A Onda, é um filme norueguês muito interessante, gente. Perfeito, Dani. A Onda, o Terremoto e Terremoto, a Falha de San Andreas e também O Impossível. E aí, pra gente finalizar, né, Tami, você falou de algumas dicas para o pessoal se precaver. Felizmente a gente não tem problema de tsunami aqui no Brasil, mas de repente alguém está viajando, né? Um dos indicativos que pode ter um tsunami, além do terremoto, é que o mar ele repuxa, né? Então você consegue andar, gente, por onde, né, seria o mar. Os peixes começam a vir para a costa também. Então é um indicativo. Se você estiver em algum local, né, viajando de repente, fique atento. Inclusive salvaram-se muitas vidas. Estava lendo uma matéria e um casal que se salvou por conta disso, pelo conhecimento. Eles perceberam, né? E subiram a colina e sobreviveram. Dani, muito obrigada, viu, pelas informações. Eu que agradeço por pela oportunidade, adorei. Infelizmente o nosso tempo já estourou, mas muito obrigada pela participação e a gente volta na semana que vem. Até mais.